Oi pessoal, meu nome é Eduarda, eu sou estudante de Sistema de Informação na Universidade Paulista e hoje eu vou falar um pouco de créditos de carbono e explicar o porquê que ele é chave no combate contra as mudanças climáticas. Bom, vou dar a primeira contextualização das mudanças climáticas, começando pela aceleração, que basicamente é a intensificação das atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento, a industrialização e a agricultura intensiva, resultou no aumento exponencial das emissões de gases de efeito estufa. Isso acelerou o processo de aquecimento global e as mudanças climáticas, elevando a temperatura média do planeta. Falando um pouco dos impactos, os efeitos dessas mudanças são multifacetados e afetam ecossistemas, comunidades e economias em todo o mundo. O derretimento acelerado das calotas polares e das geleiras estão contribuindo para o aumento do nível do mar, ameaçando regiões costeiras e ecossistemas mais vulneráveis. Eventos climáticos extremos como furacões mais intensos, secas prolongadas, inundações, incêndios florestais tornam-se mais frequentes e severos, impactando a vida humana, a agricultura e a biodiversidade. As mudanças climáticas também apresentam sérios riscos para a segurança alimentar e hídrica. O aumento da temperatura global afeta a produção agrícola, levando à diminuição da colheita e à perda da biodiversidade. Além disso, sistemas hídricos estão sendo impactados com algumas secas prolongadas em algumas regiões e inundações repentinas em outras, afetando a disponibilidade de água potável. É importante ressaltar que as mudanças climáticas agravam desigualdades sociais já existentes. Comunidades de baixa renda, países em desenvolvimento e grupos marginalizados são os maiores afetados, enfrentando maiores dificuldades para se adaptarem e se recuperarem desses impactos. Diante desse quadro alarmante, a necessidade de ação urgente e coordenada para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e mitigar os impactos das mudanças climáticas torna-se muito importante. A transição para fontes de energia renovável, a implementação de práticas agrícolas sustentáveis, a conservação de ecossistemas e a adaptação a um clima em constante mudança são passos cruciais para enfrentar esse desafio global. Essa situação alarmante das mudanças climáticas demanda uma abordagem colaborativa e comprometida de governos, setor privados, organizações não governamentais e indivíduos em todo o mundo para enfrentar e superar os desafios impostos pelo aquecimento global e suas consequências que são devastadoras. Agora eu vou falar um pouco da definição e o funcionamento dos créditos de carbono. Esses créditos, eles representam um instrumento fundamental na luta contra as mudanças climáticas. Esses certificados têm o propósito de quantificar e registrar a redução, remoção ou compensação de 1 tonelada métrica de dióxido de carbono ou a sua equivalência também em outros gases de efeito estufa. Esses créditos são gerados por meio de projetos que visam mitigar ou remover emissões de gases de efeito estufa da atmosfera. Esses projetos possuem diversas atividades, como, por exemplo, energias renováveis, que é um projeto de investimentos em fontes de energia limpa, como a energia solar, eólica e hidrelétricas, que visa reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Também tem a captura e sequestro de carbono, que são iniciativas que capturam e armazenam carbono, como o sequestro de carbono em plantações florestais, ou técnicas de captura de carbono em indústrias e usinas. Também tem eficiência energética, que são projetos voltados para o uso mais eficiente de energia em processos industriais, residenciais e comerciais. Assim, reduzem as emissões de gases de efeito estufa. E também tem o reflorestamento e conservação, que são projetos de reflorestamento, conservação e restauração de ecossistemas que absorvem e armazenam carbono da atmosfera.
Após a implementação desses projetos, entidades certificadoras avaliam e verificam a redução real de emissões. Quando é comprovada cada tonelada de redução ou remoção de dióxido de carbono, é certificada como um crédito de carbono. Esses créditos eles podem então ser comercializados em mercados de carbono para empresas ou para países que desejam compensar suas próprias emissões. Esses créditos eles não apenas incentivam a redução de emissões de gases de efeito estufa, mas também promovem investimentos em projetos ambientalmente benéficos e impulsiona a inovação em tecnologias de baixo carbono. Além disso, auxiliam na transição de uma economia mais sustentável e, ao mesmo tempo, que proporciona uma maneira mais tangível para as organizações compensarem as suas pegadas de carbono. Os créditos de carbono, assim, eles desempenham um papel fundamental na redução das emissões de gases de efeito estufa, né? E impulsionam também ações concretas em direção a um futuro mais sustentável e resiliente para o nosso planeta. Eu vou falar um pouco das importâncias das ferramentas na mitigação das emissões. Primeiro, tem o estímulo à implementação de projetos sustentáveis, que os créditos de carbono eles incentivam a implementação nesses projetos, pois fornecem um valor econômico tangível para a redução de emissões. Essa atribuição de valor cria um incentivo financeiro para empresas e governos investirem em tecnologias e práticas que reduzam a emissão de gases de efeito estufa. Ao oferecer um sistema de incentivo, os créditos de carbono eles promovem uma diminuição das emissões e as empresas e projetos têm um estímulo financeiro para reduzir as pegadas de carbono, adotando práticas mais limpas e eficientes em termos de energia. A busca por créditos de carbono motiva a inovação em tecnologias e soluções de baixo carbono. Isso impulsiona novas ideias e investimentos em pesquisas e em desenvolvimento de tecnologias mais sustentáveis e eficientes, contribuindo para a transição de uma economia de baixo carbono. Os créditos de carbono, eles oferecem uma maneira viável de países e empresas alcançarem suas metas de redução de emissões que são estabelecidas no Acordo de Paris. E ao adquirir esses créditos, os países podem compensar suas próprias emissões, permitindo um cumprimento mais flexível e eficaz das suas metas climáticas. E também, além de tudo, os créditos de carbono ajudam a conscientizar sobre a importância da mitigação das emissões, né? E permitem que as organizações e indivíduos compensem suas próprias pegadas de carbono, dando um passo ativo na direção de um comportamento mais responsável em relação ao clima. Então, os créditos de carbono, eles são uma ferramenta muito valiosa para a redução de emissões dos gases de efeito estufa e não apenas fornecendo os incentivos financeiros para a suplementação de projetos, mas também impulsionam a inovação e auxiliam na consecução das metas climáticas globais. Falando agora sobre os desafios e as oportunidades, um desafio crucial é garantir a integridade ambiental dos projetos que geram créditos de carbono. Certificar-se de que esses projetos realmente reduzem ou removem emissões sem causar impactos negativos ao meio ambiente é fundamental para a eficácia dos créditos de carbono. Também estabelecer um preço justo para o carbono é outro desafio, porque determinar o valor monetário correto das reduções de emissão é complexo e bem variável. Uma precificação inadequada, ela pode comprometer a eficácia dos créditos de carbono. A necessidade de políticas regulatórias robustas é evidente, pois as regulamentações claras, transparentes e consistentes são cruciais para
garantir a confiabilidade, transparência e legitimidade dos créditos de carbono e do mercado de carbono como um todo. Por outro lado, há oportunidades significativas para a inovação de investimentos em tecnologias e práticas sustentáveis. O mercado de carbono em rápida expansão oferece um terreno fértil para o desenvolvimento de novas soluções, incentivando investimentos em setores ambientalmente responsáveis.